O tema de hoje é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, nós sabemos, é a mais conhecida oração cristã que nós temos na Bíblia. Como disse, eu cresci numa família católica e andei na catequese. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que nós tivemos que aprender, logo no primeiro ano de catequese, era saber a oração do Pai Nosso, saber o Pai Nosso de cor. E ainda hoje eu sei o Pai Nosso de cor. Quando tenho que ir à missa, eu leio o Pai Nosso, eu recito essa oração. Portanto, não tenho peixe, porque me identifico de alguma forma com o Pai Nosso. A questão certo, é uma oração muito conhecida, mas quão bem é que nós conhecemos aquela oração, nós Bahais? O que é que aquela oração nos diz? O que é que dizem as súplicas e os louvores que estão ali? As respostas que nós damos a essas perguntas dependem, de facto, das origens culturais de cada um de nós, da nossa experiência de vida. E o objetivo desta ação de hoje é mostrar uma perspectiva Bahá'í sobre a oração do Pai Nosso. E espero que com isso os amigos Bahá'ís e os amigos cristãos consigam identificar uma base espiritual comum das suas religiões, na qual podem partilhar significados e perspectivas e, enfim, e ter conversas verdadeiramente significativas. Para os Bahá'ís, penso que vai ser possível perceber que a oração do Pai Nosso é quase como que uma porta de entrada para as muitas orações que nós temos nas nossas escrituras. Acima de tudo, a oração do Pai Nosso é uma oração muito bonita. E há muitas razões para nós gostarmos desta oração. Mais razões até do que a maioria dos nossos amigos cristãos pensam. Na fé Bahá'í, a oração tem um papel central. É uma conversa com Deus, podemos dizer assim. Conversa essa que tem influência sobre nós próprios, que nos permite mudar, que nos permite aproximar de Deus. E nós temos nas nossas escrituras centenas de orações reveladas pelo Bab e por Bahá'u'lláh e que também nos deixou Abdu'l-Bahá. Bahá'u'lláh afirmou, a propósito da oração, que era preferível uma oração breve e alegre do que uma oração longa e cansativa. E claro que na prática Bahá'í, no nosso dia-a-dia, nós sabemos que a vida não é apenas oração. A oração deve ser seguida por ação. A ação essa que põe a oração em prática. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Este é o texto oficial em português que está no site do Vaticano. Bom, vamos então ver o texto desta oração. Começa com Pai Nosso que estais no céu. O que é que significa esta frase? O Pai Nosso que está nos céus. O que é que significa cada uma destas palavras? O termo Pai sugere alguém que está na nossa origem comum e que nos guia e que nos protege. É assim um pai, é assim uma mãe. Não é? Também sugere alguém com quem temos uma relação de confiança. Porque nós confiamos no nosso pai ou na nossa mãe como não confiamos em mais ninguém.
Quem tem filhos deve lembrar-se, com certeza, quando eles eram pequeninos, a forma como eles confiavam em nós. É essa confiança que eles tinham em nós, é essa confiança cega que eles tinham em nós, que nós também devemos ter em Deus. É isso que nos sugere o termo pai aqui nesta oração. O termo pai também reflete aqui uma mentalidade judaico-cristã, onde há um povo eleito e há reis que são designados como filhos de Deus. Okay? O Cristo é descrito como filho de Deus. E nos Evangelhos, muitas vezes, ele refere-se a Deus como Pai. Agora, o que é interessante é que Baha'u'lláh também usou várias vezes o termo Pai quando citava a Bíblia e quando se referia a Deus. E também era um termo frequentemente usado por Abdu'l-Bahá quando ele se dirigia a cristãos e quando ele visitou a Europa e os Estados Unidos, onde tinha audiências predominantemente cristãs. Na Epístola ao Filho do Lobo, Baha'u'lláh diz o seguinte: ouve atentamente as melodias do Evangelho com o ouvido da imparcialidade. Ele disse, glorificada seja a sua palavra, profetizando as coisas que estão por vir. Mas daquele dia e hora, nada sabe homem algum, não. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Por Pai, neste contexto, entende-se Deus, excelsa seja a sua glória. Ele, em verdade, é o verdadeiro educador, o mestre espiritual. E temos outros textos nas nossas escrituras em que o próprio manifestante é descrito como o Pai. E dissemos ainda: veio aquele que é o Pai, e o Filho, Jesus Cristo, no Vale Santo, exclama: eis-me, ó Senhor meu Deus. Enquanto o Sinai rodeia a casa e a sarça ardente brada, veio o Todo-Generoso montado sobre as nuvens. Bem-aventurado quem dele se aproximar, e ai dos que estão afastados. Baha'u'lláh, Epístola ao Filho do Lobo. Portanto, um texto em que o termo Pai é aplicado ao manifestante de Deus. Outros exemplos, nós temos, por exemplo, Baha'u'lláh noutras epístolas dizendo: a palavra que o Filho ocultou tornou-se manifesta. Foi enviada na forma de templo humano neste dia. Abençoado seja o Senhor que é o Pai. Ele, em verdade, veio às nações na sua mais grandiosa majestade. E num outro texto, dirigido a cristãos, ele escreve: ó Assembleia de Bispos, o tremor apoderou-se de todos os clãs da terra, e aquele que é o Pai eterno clama entre a terra e o céu. Esta expressão Pai eterno também é muito querida e muito comum na literatura cristã. Então temos um Pai nosso que está no céu. Então o que é que se entende por céu? O termo céu é usado nas escrituras bahais para significar transcendência, aquilo que está acima de nós. Nós não estamos aqui a falar de um céu físico, porque Deus não está confinado a coisas materiais. Estamos a falar de uma condição de transcendência, algo que nos ultrapassa completamente. E, portanto, quando nós dizemos que o Pai está no céu, nós estamos a dizer que Deus é transcendente e que ultrapassa toda a nossa compreensão. Então, Pai nosso que está no céu. O termo céu também pode ser usado para descrever a condição de uma pessoa que age de acordo com os ensinamentos espirituais, que se esforça muito para que a sua natureza espiritual se sobreponha à sua natureza humana, ou à sua natureza material, se quiserem dizer assim.
No fundo, alguém que reflete de forma significativa os atributos divinos. Vejamos um outro exemplo em que Abdu'l-Bahá usa a palavra céu para descrever as origens espirituais de Jesus Cristo. Apesar de ele ter vindo de Nazaré, que é um local conhecido, ele também veio do céu. O seu corpo nasceu de Maria, mas o seu espírito veio do céu. O trono em que ele se sentou é o trono eterno, onde Cristo reina eternamente, um trono celestial, não terreno, pois as coisas da terra passam, mas as coisas celestiais não passam. Abdu'l-Bahá, Palestras em Paris. Um outro texto de Abdu'l-Bahá mostra-nos que o conceito de céu pode ser algo que envolve toda a existência. Ele escreve o seguinte: em verdade, o céu ao qual o Messias ascendeu não foi este firmamento ilimitado. Pelo contrário, era o seu céu, o reino do seu Senhor benévolo. Assim como ele mesmo afirmou, eu desci do céu, e de novo o Filho do Homem está no céu. Assim é claro que o seu céu está para lá de todas as direções, envolve toda a existência e está elevado para aqueles que adoram Deus. Roga e implora ao teu Senhor que te eleve a esse céu e te dê de comer o seu alimento nesta era de majestade e poder. Portanto, um texto de Abdu'l-Bahá que diz que o céu está para lá de tudo o que nós vemos, mas simultaneamente envolve toda a existência. Eu incluí aí no meio desta citação as referências bíblicas que não estão no texto original. Essas referências bíblicas são da minha responsabilidade, mas é algo que ajuda os amigos que são cristãos a perceberem as origens do texto e como ele se cruza e aparece aqui entrelaçado nas escrituras Bahás. E no livro da certeza, Baha'u'lláh descreve os muitos significados da palavra céu. Ele escreve o seguinte nesse livro: nas palavras dos luminares divinos, o termo céu tem sido aplicado a muitas e diversas coisas, tais como o céu do mandamento, céu da vontade, céu do propósito divino, céu do conhecimento divino, céu da certeza, céu da palavra, céu da revelação, céu da ocultação e afins. Em cada caso, ele deu ao termo céu um sentido especial, cujo significado não é revelado a ninguém, salvo àqueles que foram iniciados nos mistérios divinos e beberam do cálice da vida eterna. Como veem, só para a primeira frase do Pai Nosso que estais no céu, nós vemos já aqui uma multiplicidade de significados e sentidos muito, muito profundos. A segunda frase da oração diz: santificado seja o vosso nome. Um nome. O nome serve para identificar alguém ou alguma coisa. Okay? E o que acontece nesta frase do Pai Nosso é que se opta por louvar o nome, pois a essência de Deus é demasiado transcendente para ser louvada. Isto é uma atitude de profunda reverência, profundo respeito e de submissão para com o Criador. Também percebemos aqui que a mera invocação do nome de Deus é algo que arrasta consigo um poder espiritual. Ora, este respeito, esta reverência que estão nesta frase, eles são ampliados nas escrituras Bahás, onde Deus é
identificado com múltiplos nomes e atributos. Um exemplo, na Epístola ao Chá da Pérsia, Bahá'u'lláh escreve o seguinte: ó rei, fosse tu dar ouvidos ao som estridente da pena da glória e o arrulho da pomba da eternidade que nos ramos da árvore de lótus, para além da qual não existe passagem, proferindo louvores a Deus, o autor de todos os nomes e criador da terra e do céu, atingirias a condição em que nada observarias no mundo do ser, salvo o esplendor do adorado. Oh, como é excelente esta mais sublime condição! Pudesses tu ascender-lhe através do poder de uma soberania reconhecida como oriunda do nome de Deus. Bahá'u'lláh refere-se aqui a Deus como o autor de todos os nomes. Isto é dizer que Ele é criador de tudo. Porque nós atribuímos um nome a tudo o que vemos na criação. E depois há uma curiosidade nas Escrituras, é que nós temos num dos textos do Bab uma expressão muito parecida com santificado seja o vosso nome. Juro, pela mais sagrada essência de Deus, que uma única linha das palavras proferidas por Ele é mais sublime do que as palavras proferidas por todos os que habitam na terra. Ou melhor, peço perdão por fazer esta comparação. Como podem os reflexos do sol no espelho comparar-se com os raios maravilhosos do sol no céu visível? A condição de um é de não existência, enquanto que a condição do outro, pela retidão de Deus, santificado e magnificado seja seu nome, é aquela da realidade das coisas. Seleção dos escritos do Bab. Então, santificado seja o vosso nome, santificado seja o seu nome. É interessante como o Bab também usa esta expressão. Depois a oração do Pai Nosso prossegue com venha a nós o vosso reino. Tanto no Novo Testamento como nas Escrituras Bahá'ís é comum o uso da palavra reino para descrever a soberania absoluta de Deus. Um reino implica necessariamente a existência de um rei, de um soberano, e a vigência ou primado de determinadas leis. Isto é, há determinadas leis divinas que estão em vigor. Num contexto religioso, a expressão reino de Deus pode ser entendida como essa vigência das leis divinas. Isto é, estão em vigor as leis que Deus promulgou. Isto não é uma soberania política ou mundana, não é Deus enquanto dirigente político, mas é uma fortíssima influência espiritual nos assuntos humanos. E, portanto, esta expressão do venha a nós o vosso reino, ela sugere um desejo pelo reconhecimento completo da revelação divina, isto é, que todos os seres humanos reconheçam a revelação divina. E também um desejo pelo anúncio de uma nova revelação de Deus. Isto não pode ser entendido, este venha a nós o vosso reino, como o aparecimento físico de Deus na Terra. Nós Bahá'ís não acreditamos que isso seja possível. No reino de Deus, o que há é seres humanos que são governados nos seus atos e nas suas palavras por princípios divinos. Nas escrituras Bahá'ís nós encontramos expressões como reino de Deus, reino da revelação e da criação, reinos da terra e do céu, reino divino, reino da glória, reino dos nomes, reino da palavra, reino da eternidade. Isto é comum encontrar expressões destas. E tem vários significados.
E também é frequente encontrar referências nas escrituras barrais à soberania de Deus, à soberania dos seus manifestantes e também ao poder das escrituras, enquanto instrumento dessa soberania. Nós percebemos aqui nesta diversidade de expressões é que a palavra reino pode ser empregue com diversos significados espirituais nas escrituras. Vejamos o que diz Baha'u'lláh sobre soberania. Se soberania significasse a soberania terrena e o domínio mundano, se implicasse a sujeição e a lealdade aparente de todos os povos e famílias da terra, com a qual os seus amados devem ser exaltados e viver em paz, e os seus inimigos devem ser humilhados e atormentados. Essa forma de sabedoria, de soberania, não seria verdadeira do próprio Deus, a fonte de todo domínio, cuja majestade e poder todas as coisas testemunham. Baha'u'lláh no Kitab Khan. Isto é, se nós estamos a imaginar um Deus com uma soberania mundana, uma soberania política, isso é um falso Deus. Isso é um argumento que é usado por algumas teocracias, algumas autocracias que procuram uma legitimação divina, que se apresentam como se eles fossem representantes da vontade divina. Mas esse mundanizar da soberania divina, isso é uma forma de corrupção da religião. Há um outro texto, há uma outra ocasião nas escrituras barrais em que o reino é descrito como uma nova revelação. Na epístola ao Papa Pio IX, Baha'u'lláh escreve o seguinte: a beleza antiga vem no seu mais grandioso nome e desejou admitir toda a espécie humana no seu sacratíssimo reino. O puro de coração contempla o reino de Deus manifesto perante a sua face. Apressai-vos e não sigais o infiel ou o ímpio. Se os vossos olhos se opuserem a isso, arrancai-os. Assim foi decretado pela pena do ancião dos dias, conforme ordenado por aquele que é o Senhor de toda a criação. Isto é, o aparecimento da revelação de Baha'u'lláh é a resposta à súplica da oração do Pai Nosso, que diz: venha a nós o vosso reino. É o reino que chega. O reino que foi suplicado por gerações e gerações de cristãos, chega agora, na forma de templo humano. É curioso aqui, assim, nesta epístola, aliás, por toda a epístola ao Pio IX, o uso de terminologia cristã e alusão a muitos episódios episódios bíblicos. Por exemplo, quando diz aí, quando Baha'u'lláh diz: se os vossos olhos se opuserem a isso, arrancai-os. Isso também está nos evangelhos de Marcos e de Mateus, como eu indico aí. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, são atribuídas estas palavras a Jesus: e se um dos teus olhos te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que teres os dois e ires parar ao inferno. É como se fizesse eco da linguagem bíblica. E a oração do Pai Nosso prossegue: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa imagem que está aí é uma ilustração de um documento do século XIII e mostra um debate entre cristãos católicos e cristãos orientais. É um documento que foi registado, salvo erro, no Acre, no século XIII, portanto, tempo das Cruzadas.
Curiosa a pose das personagens com o dedo levantado. Estão claramente a discutir entre si. Muita gente, quando discute, levanta o dedo para chamar a atenção, para fazer vincar o seu ponto de vista. Está interessante essa ilustração. A vontade de Deus. Quando falamos de vontade de Deus e dizemos que se faça a vontade de Deus, nós estamos sobretudo a expressar um desejo de que a vontade de Deus prevaleça sobre os nossos próprios desejos. Isto é, estamos a pedir ao Criador para agir em conformidade com as suas próprias leis, com os seus próprios ensinamentos. Deus é omnipresente, é omnipotente, Ele alcança toda a criação. E nós sabemos que a sua vontade é revelada através dos mensageiros de Deus, que nós na Fé Baixa chamamos os manifestantes de Deus. Essa vontade que se expressa nesses ensinamentos tem uma origem divina. Nós podemos dizer então, de acordo com a terminologia bíblica, que eles vieram do céu e são aplicados na terra, devem ser aplicados aqui na terra. Nós acreditamos, e aqui há uma diferença entre nós, Baha'is, e os cristãos, é que estes ensinamentos divinos são renovados ciclicamente. É um processo que nós chamamos a revelação progressiva. As escrituras Baha'is têm variedíssimas referências e fascinantes referências à vontade de Deus. Na celebração do casamento Bahá'í, os noivos expressam a aceitação da vontade de Deus. No versículo do casamento, em que se diz, em verdade, nós todos aqui achemos a vontade de Deus. Numa das suas epístolas, Bahá'u'lláh diz que a natureza é uma expressão da vontade de Deus. Noutra, diz que os manifestantes são expressões da vontade de Deus. E também nos alerta, dizendo que a vontade de Deus não está limitada por padrões humanos. Esclarece ainda que a vontade de Deus é revelada nas Escrituras Sagradas. E Abdu'l-Bahá, numa das suas palestras em Paris, disse claramente que quem obedece à vontade de Deus torna-se um cidadão do reino e alcança a vida eterna. Isto é como se tudo à nossa volta fosse permeável à vontade de Deus. A vontade de Deus toca tudo. E Baha'u'lláh explica-nos qual deve ser a nossa atitude face à vontade de Deus. Ele diz o seguinte: convém que te consagres à vontade de Deus. Qualquer coisa que tenha sido revelada nas suas Escrituras é apenas um reflexo da sua vontade. A tua consagração deve ser tão completa que todo o vestígio de desejo mundano seja limpo do teu coração. Este é o significado da verdadeira unidade. E no livro da certeza, ao explicar a terminologia usada em livros de religiões do passado, ele diz o seguinte: seguidamente contemplarão o semblante do prometido, a beleza dourada, descendo do céu e caminhando sobre as nuvens. Isto significa que a beleza divina se manifestará no céu da vontade de Deus e aparecerá na forma de templo humano. O termo céu representa sublimidade e exaltação, uma vez que é o lugar da revelação daqueles manifestantes da santidade, as alvoradas da glória antiga. O céu da vontade divina, de onde vêm os manifestantes. Isto é também
um esclarecer, um explicar da terminologia bíblica nas escrituras baais. Num outro texto, Baha'u'lláh diz o seguinte: toda a criação foi chamada à existência através da vontade de Deus, magnificada seja a sua glória, e o incomparável Adão foi moldado através da sua palavra irresistível, uma palavra que é a fonte, a origem, a nascente e a alvorada do intelecto. Dela provém toda a criação, e é o canal da graça primordial de Deus. Ninguém pode compreender a realidade da origem da criação, salvo Deus, exaltada seja a sua glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esta vontade de Deus, ela é a origem da criação. Ela expressa-se de várias formas. E por estes textos, destas poucas citações das escrituras baais, percebemos que é algo muito mais poderoso do que poderíamos imaginar. A oração do Pai Nosso prossegue com a frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é um alimento comum que nos permite crescer, que nos permite desenvolver fisicamente. É a base da alimentação de muitas pessoas. E nesta súplica, o nosso cada dia nos dai hoje, nós percebemos um sentido literal óbvio. Mas também há aqui um significado simbólico. Nós podemos perceber, entender o pão enquanto alimento espiritual. Porque as nossas almas precisam de se alimentar com comida espiritual, tal como o corpo precisa de comida material. O corpo precisa de crescer e se desenvolver e de subsistir, e também as nossas almas têm de crescer e se desenvolver e subsistir. E neste mundo material, nós temos que encontrar esse alimento espiritual. E não conseguir encontrar o pão espiritual pode ser um tormento para qualquer alma. Eu achei muito interessante ter encontrado nas escrituras baais várias referências ao pão enquanto alimento espiritual. Vou mostrar alguns exemplos. Uma oração de Abdu'l-Bahá, que ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia e concede o teu acréscimo nas coisas necessárias à vida, para que dependamos apenas de ti. Comunguemos inteiramente contigo. Prossigamos nos teus caminhos e declaremos os teus mistérios. E numa palestra em Paris, ele disse o seguinte: o Espírito que sopra através das Sagradas Escrituras é alimento para todos os que têm fome. Deus, que tem dado a revelação aos seus profetas, dará certamente a sua abundância de pão de cada dia a todos os que lhe pedem fielmente. O que é interessante aqui, esta primeira citação é quase um reflexo do Pai Nosso. E a segunda identifica o pão nosso de cada dia com as Escrituras. As Sagradas Escrituras são alimento espiritual para todos os que têm fome, para todos os que pretendem desenvolver-se espiritualmente. No livro da certeza, Baha'u'lláh refere também o pão do céu. Ele diz o seguinte: alimentámos as vossas almas por amor a Deus. Não vos pedimos recompensa ou gratidão. Este é o alimento que confere a vida eterna ao puro de coração e iluminado espírito. Este é o pão de que se disse: Senhor, faz descer sobre nós o teu pão do céu. Este é o pão que nunca será retirado aos que o merecem, nem se poderá esgotar. Cresce eternamente na árvore da graça, desce dos céus da justiça e da misericórdia em todas as épocas.
este conceito de pão espiritual, de pão que desce do céu, é óbvio que é uma alusão a episódios bíblicos. Com certeza que a maioria dos amigos aqui presentes já ouviu falar no milagre da multiplicação dos pães. O pão que não se esgota. Está aí o sentido do milagre, não é? Um sentido espiritual, bem mais importante do que o sentido material. E a oração do Pai Nosso prossegue com: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós omitimos, pode magoar outras pessoas. E perdoar é algo que exige coragem. O pedir perdão é algo que exige coragem. Porque ao pedir perdão nós estamos a reconhecer a nossa fraqueza, mas estamos simultaneamente a dizer que queremos mudar, que queremos reconstruir a ligação que tínhamos anteriormente com a pessoa que ofendemos. O pedir perdão e o saber perdoar é parte essencial do crescimento espiritual de qualquer pessoa. Perdoar os pecados de outra pessoa, por muito abomináveis que sejam, é algo que enobrece e fortalece uma alma. E, pelo contrário, alimentar rancor, alimentar ódio contra outra pessoa é algo que nos desgasta, é algo que é um verdadeiro veneno espiritual para a alma. Nós, na Fé Bahá'í, nós somos encorajados a examinar-nos diariamente, a orar pelos nossos inimigos, a evitar a raiva, tal como se evita um leão. E há várias referências ao perdão e ao ato de perdoar, e há expressões de súplica de perdão nas escrituras bahá'ís. Vou mostrar alguns exemplos que encontramos nas orações e algumas escrituras bahá'ís. Diz Bahá'u'lláh: perdoa, pois, os meus pecados e os pecados daqueles que me amam, e serves o bem deste mundo e do vindouro. A Epístola ao Filho do Lobo, que é dirigida a um dos maiores inimigos e perseguidores dos Bahá'ís, do templo de Bahá'u'lláh, ela começa com uma longa oração que eu achei que devia entoar. E nessa oração lê-se esta frase: não sei por qual pecado pedir o teu perdão e implorar a tua clemência, nem qual das minhas iniquidades ocultar perante a corte da tua generosidade e o santuário do teu favor. Numa outra oração, Bahá'u'lláh diz: expressa-te aquela gratidão que te faça perdoar todos os pecados e transgressões, satisfazer as necessidades dos povos de todas as religiões e espalhar as fragrâncias do perdão sobre toda a criação. Estamos a falar do perdão, estamos a falar da oração do Pai Nosso, do perdoai as nossas ofensas. Naturalmente, os nossos amigos cristãos aqui estarão a pensar na confissão dos pecados. Aqui nós temos algumas diferenças. Quando o pecador se encontrar completamente desprendido e livre de tudo, salvo de Deus, deve pedir-lhe clemência e perdão. A confissão de pecados e transgressões perante seres humanos não é permissível, pois isso nunca foi nem nunca será conducente ao perdão divino. Além disso, uma tal confissão diante de uma pessoa resulta na humilhação e no rebaixamento. E Deus, exaltada seja a sua glória, não deseja a humilhação dos seus servos. Em verdade,
Ele é o compassivo misericordioso. O pecador deve, entre ele e Deus, implorar a clemência do oceano da misericórdia, suplicar o perdão do céu da generosidade. Epístolas de Bahá'u'lláh. E, portanto, resumindo, nós somos encorajados, fortemente encorajados a examinar-nos diariamente, a pedir perdão pelas nossas faltas e também a perdoar as faltas dos outros. O que nós não temos na fé Bahá'í, comparativamente com o cristianismo, é a confissão de pecados enquanto ato penitencial comunitário. Não, isso entre nós isso não existe, como diz aqui neste texto de Bahá'u'lláh. E depois a oração do Pai Nosso prossegue. E não nos deixeis cair em tentação. Esse quadro que está aí chama-se A Tentação de Adão. É de um pintor italiano, renascentista, Jacopo Tintoretto. Aliás, já devem ter percebido que eu tenho alguma queda pelos renascentistas, pintores renascentistas. Deixar cair em tentação. Nós percebemos aqui nestas palavras que há um apelo à superação da nossa natureza inferior. No fundo, estamos a pedir a Deus que nos ajude a superar testes e provações à nossa fé. Estas palavras, não nos deixeis cair em tentação, têm sido motivo de muitos debates entre cristãos, porque há traduções noutras línguas que parecem que é Deus que encoraja a pecar. Por exemplo, a tradução em inglês diz, não nos guies à tentação. Como se fosse Deus que guiasse alguém. E a propósito disso, o próprio Papa Francisco sugeriu uma tradução nova no inglês, em tudo semelhante à que nós temos em português, não nos deixeis cair em tentação. Esta tentação é, sobretudo, o tentar evitar sermos guiados pela nossa natureza inferior, que ela conduza as nossas ações, as nossas palavras. Nós, sobre testes e tentações, nós temos estas palavras atribuídas a Abdu'l-Bahá. Cristo disse, sede firmes para não cairdes em tentação. Em verdade, os testes afastaram um grande apóstolo, Judas, da misericórdia de Deus, e fizeram-no participar do derramamento do sangue de Jesus. Os testes fizeram Pedro, o apóstolo, negar Jesus Cristo. Os testes fizeram os irmãos de Jesus negá-lo. Muitas almas justas, fiéis e firmes, não suportaram o poder dos testes e regrediram até que atingiram o mais baixo possível. Estes testes, estas tentações, são, pois, situações em que a nossa fé é posta à prova. Eu falei já numa outra apresentação sobre porque sofremos, que nem todos os problemas que nós temos, nem todas as dificuldades que temos na vida deve ser considerado um teste. O teste é uma provação à nossa fé. E sobre sobre as provações e as tentações, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: não foi sem motivo que Bahá'u'lláh nos deu a oração diária. Dou testemunho que tu me criaste para te conhecer e adorar. Proclamo neste momento que sou incapaz e tu és o poderoso. Eu sou o fraco e tu és o forte. Eu sou pobre e tu és rico. Se pudermos dizer e sentir isto diariamente,
estamos à sombra da sua proteção. De outro modo, corremos o risco da vaidade, do orgulho egoísta. Pois não existe tentação a que o homem, mesmo o homem espiritual, esteja mais sujeito do que atribuir poder e glória a si próprio, em vez de a Deus. Duas notas aqui. Isto são palavras atribuídas a Abdu'l-Bahá, isto não é escritura Bahá'í oficial, autenticada, é um texto que é publicado na revista Star of the West, e por isso há ali aquelas diferenças no texto da oração diária obrigatória. E no final do texto, nas últimas frases, Abdu'l-Bahá explica-nos para nós não confundirmos espiritualidade com mundanismo, nós não baralharmos as coisas, não nos confundirmos a nós próprios. Aquilo que nós conseguimos fazer pela fé não vem de nós, vem do próprio Deus. Nós somos apenas canais que tentamos transmitir a vontade de Deus aos outros e espalhar a sua causa pelo mundo. E a oração termina com: mas livrai-nos do mal. Isto é um pedido de proteção, obviamente. Mas o que é o mal? Nós temos nas escrituras bahá'ís duas explicações que se complementam na resposta a esta pergunta: o que é o mal? Uma dessas explicações é uma explicação mais complexa, mais metafísica, e a outra tem uma resposta mais simples. A explicação mais complexa, mais metafísica, é esta primeira, que diz: tudo o que Deus criou, Ele criou bom. O mal consiste meramente na não existência. O bem tem uma existência positiva. O mal é meramente a sua ausência. E, portanto, isto é uma definição que eu digo que é mais complexa. Okay? O mal é como se fosse uma sombra, e a sombra só existe se houver um objeto que está entre ela e o sol. Havendo objeto, a sombra não tem uma existência própria. O mal é assim, é comparado a uma sombra. E uma outra explicação que dá Abdu'l-Bahá já numa palestra nos Estados Unidos, ele diz que Satanás, ou o que quer que seja interpretado como mal, refere-se à natureza inferior do homem. Este tema do que é o mal, eu também já abordei naquela apresentação do Por que Sofremos. Vamos ver aqui assim alguns exemplos que temos nas nossas escrituras. Diz o Bab: protege-me, ó meu Senhor, de todo o mal que a tua omnisciência percebe, pois não há poder nem força salvo em ti, nem triunfo salvo vindo da tua presença, e só teu é o domínio. E numa palestra em Paris, Abdu'l-Bahá diz: o mal é a imperfeição. O pecado é o estado do homem no mundo da natureza inferior, pois na natureza existem defeitos como a injustiça, a tirania, o ódio, a hostilidade, a contenda. Através da educação devemos libertar-nos destas imperfeições. Aqui nestas palavras do Bab nós temos um pedido de proteção de facto contra a nossa natureza inferior. No fundo são aquelas palavras: livrai-nos do mal, são alargadas e aprofundadas. Protege-me, meu Senhor, de todo o mal que a tua omnisciência percebe. Isto é, não é aquilo que eu vejo apenas como mal, é aquilo que a omnisciência de Deus vê como mal. E a segunda citação é aquela definição mais simples, mais empírica, que Abdu'l-Bahá nos apresenta como o mal como imperfeição, o mal como o estado do homem no mundo da natureza. E assim,
vimos a oração do Pai Nosso, do início ao fim, vimos as suas frases, as suas palavras, e agora, ao lê-la novamente, certamente vamos ouvir e sentir-lhe outros significados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, desta perspectiva Bahá'í sobre a oração do Pai Nosso, o que é que nós podemos concluir? As escrituras Bahá'ís têm um modelo para compreender plenamente as escrituras das religiões anteriores, entre as escrituras do Alcorão, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E nós conseguimos estabelecer relações e dar explicações de várias frases e várias palavras do Pai Nosso com base nas escrituras Bahá'ís. Conseguimos estabelecer relação entre aquelas frases e aquelas palavras e frases que estão nos textos do Bab, Bahá'u'lláh e nos escritos do Bahá. E esta relação, esta proximidade que existe entre estas palavras e os conceitos que elas expressam, mostram para qualquer pessoa que tenha um pouco de sensibilidade espiritual que há uma fonte comum entre a fé Bahá'í e a fé cristã. Elas partilham a mesma origem divina. As escrituras Bahá'ís, porque são posteriores, que são reveladas noutras circunstâncias, elas dão-nos um significado mais amplo e mais profundo do Pai Nosso e de todas as suas petições, todas as suas súplicas. E há uma coisa que nós devemos perceber, é que a oração do Pai Nosso não é uma oração dos cristãos. E a oração dos Bahá'ís orações Bahá'ís não são coisas dos Bahá'ís. É que quer o Pai Nosso, quer as orações Bahá'ís, são recursos espirituais para toda a humanidade. Fazem parte do nosso património espiritual. São o nosso alimento espiritual. Eu tenho que terminar com uma citação das escrituras Bahá'ís que me parece quase que uma resposta à oração do Pai Nosso. Uma resposta àquelas súplicas que ali vemos. E é também da Epístola de Bahá'u'lláh ao Papa Pio IX. Ele diz o seguinte: saí das vossas habitações e convidai os povos a entrar no reino de Deus, o Senhor do dia do juízo. A palavra que o Filho ocultou torna-se agora manifesta. Desceu na forma de templo humano neste dia. Abençoado seja o Senhor que é o Pai. Ele, em verdade, veio às nações na sua mais grandiosa majestade. Voltai as vossas faces para Ele, ó Assembleia dos Justos. Isto parece-me uma resposta à oração do Pai Nosso. E, portanto, eu vou ficar por aqui com a minha apresentação, eu termino aqui. Há aqui um conjunto de questões que deixo para debater. Obviamente eu vou partilhar este documento com os amigos. O documento tem uma série de bibliografia em que eu me baseei e que obviamente recomendo. E também tem aqui assim uma série de links que depois poderão consultar sobre este tema do Pai Nosso.